Opa, pessoal do canal, tudo bom? Então, né? Bom, quem viu do último vídeo, eu acho que ele teve 2 visualizações, né? Então suponho que ninguém, que nem eu havia comentado, era a cara do Vasco perder pra esse jogo. Eu achava que ia perder? Não, eu não achei. Mas era a cara. Ó, a gente ia enfrentar 3 cadáveres. Vamos supor, vamos falar assim, vamos falar bem reto, vai. A gente ia enfrentar 3 mortos ali. Bragantino, São Paulo e Botafogo. Vamos enfrentar o Botafogo ainda. A chance da gente ressuscitar um ou dois deles pra mim era muito alta, muito alta. Agora, se isso ia acontecer, eu particularmente esperava que não. Então, já foi, né? Não tem o que fazer, já estamos em São Paulo. Agora é esperar que não venhamos a ressuscitar o Botafogo. E. Nossa, jogo maldito, meu. Porra, que partida maldita do caramba. Bom, vou começar primeiro falando um pouquinho sobre a escalação, né? Desde a partida contra o Bragantino, né? Tinha essa suspeita de, putz, ó, o Verratti voltou a marcar. Será que agora ele volta a ser titular? O Ryan pela direita, o Andrés volta pro banco, o Nuno talvez vá pro banco, né? Porque o Andrés estava desempenhando muito bem, principalmente contra o Bragantino. Como é que ia fazer a escalação? E acabou que no ataque não veio fora do padrão. Eu, particularmente, foi o que eu esperava. Eu não esperava que, porque o Verratti marcou 2 gols, ele ia voltar como titular já na próxima partida. Não. E realmente, dito isso, lateral direita, Paulo Henrique, né, maior lateral do país. Lateral esquerda, Piton. Zaga, Robert Renan e Cuesta. Meio campo, Hugo Moura e Cauã Barros. Hugo Moura não, perdão, Tietê. Tietê e Cauã Barros. Essa daqui pra mim foi uma surpresa, tá? Eu sei que as últimas escalações foram assim mesmo. Só que ao mesmo tempo, eu acho que talvez trocar o Tietê pelo Hugo Moura nesse jogo valesse um pouquinho mais a pena, mas eu já não sei, pode ser assim meu. Esse jogo foi um jogo tão apático, de estranho, que, já comentando do futuro, né, o Hugo Moura não chegou nem a entrar como reserva. Não digo, ele foi escalado como reserva, né, mas não chegou a entrar em campo. Pra mim isso foi um tanto quanto estranho, ainda mais tendo ideia de como foi o segundo tempo maluco mesmo. Aí no ataque, que é a expectativa de todo mundo, né, Coutinho, Ryan, Andrés Gomes e Nuno Moreira. Foi uma partida bem doideira, assim. Bom, primeiramente começar o primeiro tempo. A gente já sabia que nesse jogo, ele é o último jogo antes da convocação, inclusive a convocação daqui a pouco, né? Estamos terça-feira. Eu tô gravando no dia seguinte, sim. E hoje, ontem no caso, o Ancelotti, ele tava na partida do Vasco, tanto que vários momentos a câmera mostrava ali ele e tudo. Eu ouso dizer, é foda falar isso quando sabe que é jogador ali e tudo, mas eu ouso dizer que talvez isso tenha dado uma pressão em cima dos jogadores. Uma pressão de querer desempenhar mais. Eu É bem raro reclamar do Paulo Henrique aqui no canal. Eu reclamei do Paulo Henrique, sem ser no começo do ano lá Cariocão, né, que eu brincava que, ó, se o Paulo Henrique aprender a cruzar, ele é lateral de seleção, e realmente foi o que aconteceu. O que eu sinto do Paulo Henrique é que em alguns clássicos ele desempenhou abaixo. O clássico que eu lembro que ele desempenhou abaixo foi o Fluminense no Cariocão, e o Botafogo, se não me engano, ele jogou bem ainda. O Flamengo, eu acho que ele jogou de ida, ele jogou mal, de volta ele jogou bem. Foi uma coisa assim. Ou seja, 2 jogos, vai, em 40 no ano, 2 jogos ele desempenhou. Não vou falar que ele desempenhou mal, vou falar que ele desempenhou abaixo, de verdade. E esse agora contra o São Paulo. Talvez tenha sido essa pressão do Ancelotti, de realmente, putz, ó, estão aqui agora me olhando. Dessa vez o Wesley já recuperou de lesão lá na Roma, agora é minha hora de provar realmente o melhor. Pode ter sido isso que realmente engajou ele e tal, não sei. É só suspeita mesmo, não vou falar nada. Agora, por que a base dessa suspeita, né? Porque hoje o Paulo Henrique ele estava tentando acima do que ele deveria tentar. É estranho falar isso, o Paulo Henrique, pra mim, ele é o lateral, hoje, no país, um lateral que é muito bom, não só por conta do que compõe ele, que ele é bom em drible, ele é bom em corpo a corpo, ele é bom em corrida, ele é bom em tudo. Mas sim porque sempre que ele tenta, ele consegue. O Paulo Henrique, pra mim, ele é o lateral que, ó, ele chega, ele analisa a situação. Ele sabe muito, é uma característica que não é tão perceptível, né? Mas é só reparar, eu vou dizer aqui. O Paulo Henrique, ele nunca vai para um duelo que ele não acha que ele vai ganhar. Hoje pareceu que ele foi. Hoje ele estava realmente ali num duelo contra o São Paulo que parecia que toda hora eu tenho que ganhar e não, esse daqui eu ganho. Sabe? E tudo bem que a maioria ele ganhou, se eu não me engano foi a maioria que ele ganhou até. Mas acabou dando uma leve prejudicada, teve muita perca de bola dele. É, teve umas bolas na área que ele soltou que da minha visão podia ter sido melhor, parece que faltou de repente observar o campo, como é que tava dentro da área ali. Mas enfim, é só um adentro pro lateral Paulo Henrique, pra mim o melhor jogador do Vasco ainda não mudou. Pra mim ele é o primeiro, se não o segundo. Pra mim talvez o Ryan esteja um pouquinho acima.
Rainha que nesse jogo não fez nada também, mas enfim, né? Não vou comentar sobre. É, primeiro tempo, então, vamos lá. Primeiro tempo foi um primeiro tempo, assim como nos últimos jogos, foi o primeiro tempo, parece um primeiro tempo de estudo. É o primeiro tempo que o Vasco entra para conhecer como é que o time rival quer jogar. O Vasco sofre muita pressão, perdão. E dessa pressão que ele sofre, ele acaba que em uma bola que sobra ou outra, ele acaba ficando tocando mais na horizontal, mais um pouquinho pra frente só, nessa pra frente tenta aproveitar uma saída. E acabou que a gente teve, se eu não me engano, três ou quatro chances ao gol no primeiro tempo, e dessas três ou quatro, duas foram chutões de fora da área. Foi realmente uma tentativa de fazer o gol. Hoje foi uma noite milagrosa do goleiro Rafael do São Paulo, capitão atual do São Paulo, né? E em compensação também foi uma milagrosa, o placar não mostra, né? Mas por mais que tenha sido 2-0, foi uma milagrosa do Léo Jardim. O primeiro gol, ele vem sair aos 45 minutos num gol de pênalti, um pênalti que deu um burburo ali no momento, né? Estádio gritando, tudo. Mas olhando da câmera, principalmente revendo, na hora eu não tive a impressão que foi pênalti, revendo eu tive um pouquinho mais. Realmente o Paulo Henrique, de novo, que eu comentei sobre pressão, parece, ele vem e realmente agarra o jogador de São Paulo. Eu acho que era o Arboleda. Ele agarra, e nisso que ele agarra, ele simplesmente pega e puxa, na hora do que ele vai cabecear. Possivelmente essa puxada impediu o gol de cabeça do Arboleda, tá? Inclusive. Só que o grande porém é que é aquilo, né? Você impede um gol marcando um pênalti. Você colocou 6 por meia dúzia, sabe? Basicamente. Dito tudo isso, ainda no primeiro tempo, eu queria comentar um pouquinho sobre o camisa 29 de São Paulo. É o Pablo Maia, se eu não me engano. Pra mim, hoje ele foi o craque em campo. Pra mim, hoje ele foi um craque que não foi percebido. Os craques, né, que aparecem na sala da partida, se não me engano, era Robert Renan, pra mim, concordo. Pra mim, o melhor jogador do Vasco em campo hoje foi ele. Robert Renan, Rafael e... Não lembro, eu acho que era o Lucas Moura, eu acho que foi o Lucas Moura. Não nessa ordem, tá, que eu tô falando, mas eram os três craques em campo. Pra votação de craque em campo, melhor dizendo. Eu não vi quem ganhou, mas dane-se, tá? Enfim. O Pablo Maia não estar nessa lista, pra mim, realmente um descaso, assim, com o Pablo Maia, porque o análise do Crespo para essa partida, pra mim, uma análise muito bem feita que ele fez, que ele percebeu foi: o Coutinho é a grande engrenagem desse Vasco. O Coutinho, ele é a ponte do meio-campo para o ataque, e se o Coutinho tiver um dia bom, é 9-0 do Vasco, sabe? É esse nível. Dito tudo isso, o Coutinho hoje não conseguiu participar do jogo. E diferente do Palmeiras, que eu sinto que o time acabou que, por ter tomado os 3 gols, acabou não querendo mexer, e o Coutinho queria e ninguém mais queria. Hoje não. Hoje o Coutinho queria, o elenco do Vasco queria acompanhá-lo, só que tinha um titã ali, um tigre na frente do Coutinho, que não tirava a marcação dele. O Coutinho, até em momentos que o jogo parecia ser mais lento, parecia que o Coutinho já tava, tipo, sem gás, o Pablo Maia tava lá em cima. O Pablo Maia não queria saber. Ele não queria arriscar, né? Ah, vai que o Coutinho tá fingindo. Não, ele tava lá. E pra ele fez mais que certo. Pra mim ele foi o grande craque da partida, o cara que ganhou o jogo pro São Paulo foi o Pablo Maia pra mim. Dito tudo isso ainda, o Ryan foi um jogo bem abaixo dele, primeiro tempo, principalmente. Ele não conseguia fazer nada ali no ataque. Parece que, de novo, sem o Coutinho a bola não chegava nele. E por não chegar nele, também não conseguia ter um cabo ali entre o Nuno. O Nuno, pra mim o Nuno é um jogador bom. Ele é português muito bom, muito bom, muito técnico. Mas tem uns jogos que ele simplesmente parece que não acorda pro jogo. É bizarro, parece que ele tá cansado jogando. Não cansado, tipo, que nem brinco, né? Ah, comeu 3 pratos de feijoada, não quer jogar. Não, parece que ele tá dormindo mesmo, sabe? Parece que ele tá desatento com tudo que tá acontecendo. E esse pra mim foi mais um jogo desse. Um outro jogo que aconteceu isso foi contra, pra mim, que não ironicamente, vai parecer zoeira, né? Mas foi o do Santos. No 6-0 do Santos, quem for pegar o primeiro tempo pra ver, repara, parece que o Nuno, ele também estava assim, dormindo. Parece que a bola estava no Nuno, ele não queria acompanhar, eu nem percebia que estava nele. Aí no segundo tempo foi 6-0, então deu, né? Ninguém mais liga pra isso. Mas enfim, voltando pro São Paulo. Basicamente, minhas anotações do primeiro tempo são isso. Teve 2 milagres do Léo Jardim, 2 em cima do Lucas Moura. Teve 2 chutões do Vasco em cima do Rafael. Sendo 2 deles do Robert Renan. Robert Renan, pra mim, vou tecer elogio nele. Pra mim, o pessoal, se não me engano, foi na Casa TV, no jogo, tava comentando ontem de... Nossa, quem é que tem que ir pra seleção do São Paulo e do Vasco, tudo aí. O pessoal ligando e mandando.
pra mim, não ter uma pessoa ligada ou mandado um vídeo, ou sei lá, não sei como é que funciona sendo honesto ali, e falar do Robert Renan, pra mim é um desaforo. Robert Renan e Carlos Cuesta, pra vocês terem ideia, estavam a 4 jogos sem um gol. Eles estavam no placar de 9-0, se eu não me engano. Eles não, foi os 2 primeiros gols deles no Vasco como titular foram agora. Entenderam? É esse nível assim, dos dois juntos, né, melhor dizendo. Então, pra mim, foi um descaso o Robert Renan não tá aí. Fora que ele é muito, muito bom. De novo, esse é um jogo que talvez o placar engane um pouco, principalmente no primeiro tempo, que talvez foi uma massa do São Paulo, 2-0, né? Mas não. O Robert Renan tava dando canetinha nos jogadores. A parte defensiva do Vasco, que a gente reclamou a maior parte do ano passado inteiro, 23 inteiro, hoje em dia eu acho que é facilmente a melhor parte do time do Vasco. A parte do meio campo para trás, pegando de segundo volante, né, o Tietê, e indo até o Léo Jardim. Hoje é facilmente a melhor parte do Vasco. De tudo a gente tem um ataque ruim? De longe que não. Longe, longe que não. O Ryan, muito bom. Bruno Moreira tem as críticas, mas é muito bom. Andrés Gomes também tem críticas, mas é muito bom. Coutinho, nem vou falar. Então, foi um jogo bem, bem apático. E esse pênalti no final do primeiro tempo, né, que o jogo podia ter ido 0-0 pro intervalo, ali estudar e entender o que estava acontecendo, acabou que simplesmente a gente já chegou no segundo tempo tendo que virar. O que, na minha visão, era uma virada um tanto quanto simples, tá? Eu, brincando aqui, né? Eu tinha a receita para ganhar desse São Paulo, eu acho. E não era tão difícil. Para mim, era tira o Nuno, coloca o Verratti, tanto que ele fez isso lá por 55 minutos, se eu não me engano, 60. Colocava o Verratti, Piton já tá cruzando que nem maníaco, já deixa lá. Ah, o Verratti deixa o jogo previsível? Deixa, mas a zaga do São Paulo é uma mãe. A zaga do São Paulo, desculpa, tava ridículo esse jogo, assim, tava no nível que ou ia todo o São Paulo pra área, o que eles podiam fazer, já tava ganhando de 1-0 logo, ou a zaga ficava lá sozinho e tomava gol. Foi esse o nível da defesa do São Paulo no jogo. Quem viu o segundo tempo, principalmente, sabe dizer. São Paulinos também, espero, se não concorda, me diga o porquê não. Mas enfim, foi um jogo muito claro que dava pra virar. E agora talvez comece a parte que todo o vascaíno que pelo menos eu vi, eu senti, comentou sobre, que foi a tática do Diniz, a mudança tática do Diniz. Ó, vou parecer fanboy aqui, já deixo antecipado, vou parecer. Mas com exceção dele ter colocado o Matheus França como primeiro zagueiro, que pra mim o gol sai disso, de resto, desculpa, pra mim ele não fez nada errado. Pra mim ele tava certo. Perder de 1-0 ou perder de 2-0 era uma derrota em casa. Dane-se. De verdade, tava certo mesmo. Dito isso, o Matheus França podia ter ficado mais pra frente e de repente ter trago o Hugo Moura pra trás. Porque a gente sabe que o Hugo Moura é um excelente zagueiro, um zagueiro bem pitbull mesmo, que vai lá e mata o cara pra não fazer gol. Mas não, ficava o Matheus França e o Robert, a gente jogou basicamente num... Sem brincadeira, a gente jogou num 3-5-2-1. Foi um esquema louco, lunático, assim. Eu acho que estava errado? Não. De verdade, eu não acho. Que nem eu falei, esse daqui foi um jogo, inclusive, no segundo tempo, o empate tá pra mim, o empate de 1-1, e tava bem nítido. Só que acabou não saindo, por conta de que o Rafael tava na noite da vida dele. É aquilo, né? Contra o Vasco virou o Neuer, o Rafael. E, meu, tanto chute que esse cara pegou, o cabeceio do Verratti que chegou nele, o Piton, que a partir do momento que muda a escalação inteira, eu não tenho aqui o nome certo pra falar quem entrou, quem que saiu, tá, pessoal? Até peço desculpa por isso, deveria ter me preparado melhor. Mas enfim, só saibam, de 5 substituições, entrou 4 atacantes. Só pra vocês terem ideia do nível que a gente tá falando aqui. E nessa saiu 2 Não, o Carlos Cuesta chegou a entrar como primeiro volante. O Coutinho ficou como primeiro volante. O Cuesta foi pra lateral. O Robert Renan na outra lateral. O Paulo Henrique e o Piton subiram para a ala e ficou 3 no ataque, um triângulo no ataque, um triângulo mortal no ataque. E o Tietchan foi substituído e o Matheus França ficou como primeiro, última opção da defesa, né? O primeiro zagueiro. Não sei se eu posso falar isso, mas enfim, ele ficou lá atrás já. Ele foi o último jogador do Vasco, né? Melhor dizendo. E esse foi um jogo que não dava pra perder. Era um jogo de 6 pontos, de verdade, não dava pra gente ter perdido esse jogo. Mas já foi. Não acho que é um jogo pra culpar. Faltam 8 rodadas para acabar o Brasileirão. A próxima rodada é um clássico, inclusive. Depois ela contra o Grêmio lá em Porto Alegre.
Olha, eu, eu espero estar muito errado, muito, muito errado. Mas eu comentei que a gente ia enfrentar três cadáveres, né? Na real são quatro, porque agora que eu me toquei tem o Grêmio depois. Mano, essa cidade a gente ressuscitar um ou mais cadáveres, um a gente já ressuscitou, foi o São Paulo. A gente já ressuscitou um. Inclusive o São Paulo bateu os 45 pontos agora, né? Se não me engano. 45 ou 46 que eles foram. É, 45, a gente tá 42. E o Fluminense perdeu. Essa rodada era perfeita pra gente ganhar e ficar um passe do G6, mano. Porque aí tava o Fluminense 47 e o Botafogo 48. Era uma rodada muito importante. Mas enfim, acontece, não tem muito o que fazer. Eu, eu sinto que esse jogo realmente pode deixar uma sensação ruim nos vascaínos, mas eu não acho que ainda assim é um jogo pra ficar igual a torcida do Palmeiras, por exemplo, né? Que o Abel perde um jogo e acabou o mundo, sabe? Acabou, Abel vai embora, tudo não. Pra mim, isso daqui foi um jogo totalmente possível de perder. A gente tem esse histórico com o São Paulo de ganhar um, perder um com eles. Normalmente, inclusive, em casa, ou na casa do outro, de ganhar na casa deles e perder na nossa casa. Então, pra mim, tá. Pra mim, eu não vejo como jogo. Eu queria ter a vitória, óbvio, óbvio que eu queria. Eu acho que qualquer vascaíno queria. Mas não vejo como jogo pra preocupar. Agora, se perder pro Botafogo, já começa com um sinal amarelo, o Grêmio é vermelho. Pra mim, perder três jogos seguidos, né? Que vai ser São Paulo, Grêmio e Botafogo junto. Pra mim é o sinal vermelho de. Ó, Diniz tá inconstante. Porque a gente sabe, a gente tá nas últimas 7 partidas, sem ser a do São Paulo, novamente. Era 7 partidas, uma derrota e 6 vitórias, se não me engano, ou 5 vitórias e um empate. Mas antes disso, principalmente no retorno do Super Mundial, foram coisa de 3 derrotas seguidas. Se não me engano, foi 5 jogos do Vasco, 3 derrotas e 2 empates, sabe? Então, bem, a gente ainda assim. Novamente, é o primeiro ano do Diniz. Na real, primeiro 6 meses a fazer agora. Então dá pra pegar essa lenha ainda. Esperar Brasileirão no ano que vem pra ver como é que tá. Mas se começar a perceber realmente essa inconstância de 3 meses bem, 2 meses bem, 2 meses mal, não dá. Pra mim isso vai pegar muito e pode ser partidas complicadas, sabe? Dito tudo isso, acho que vão ser sim 2 vitórias. Por mais que seja clássico contra o Botafogo, pra mim o fato de ser clássico é outro fator de eu pensar que a gente vai ganhar. Mesmo que o time vier mal, eu acho que a gente ganha. O Grêmio, eu espero que a gente que a gente ganhe. Pra mim o Grêmio hoje, se não é o pior, é facilmente um dos piores times do Brasileirão Série A atualmente. De verdade mesmo, pra mim o Grêmio é triste ver o jogo. Inclusive eu quase fui no jogo dele com o Corinthians, eu passei mal. Por eu ter passado mal, felizmente eu não fui, porque foi uma massa do Corinthians aquele jogo. O Grêmio não jogou bola. Dito tudo isso, concorda, discorda, falei muita asneira, tô totalmente certo pra vocês? Não esqueçam de comentar, dar like, viu até aqui, muito obrigado. Que nem o Barolo fala, né? Eu não quero ter razão, eu quero ser campeão, então se eu tiver tudo errado aqui e a gente ganhar uma Copa do Brasil, pelo menos, ou uma classificação para Libertadores, de verdade, espero estar errado em tudo que eu venha falar. No caso, agora espero estar certo, né? Mas se eu apontar erros e estiver errado, que se dane. Pra mim, eu tô nas nuvens, de verdade. No mais é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.